Fala pessoal, continua repercutindo e repercutindo demais a entrevista do Rafael Menin. Nesse vídeo você vai ter alguns pontos de vistas muito diferentes daqueles que você tem tido aí nos canais clássicos do Atlético. Nós vamos fazer um react sobre as principais frases aqui, principais falas do Menin, mas de um ponto de vista das perguntas da imprensa. Temos a impressão de que o Menin deu várias caneladas na imprensa, e aí você vai compartilhar com a gente aqui e pensar se a gente está viajando muito na maionese ou as coisas parece que não foram muito ajustados entre o que a mídia achou que seria a SAF e o que realmente é a SAF. Você está no Tampa News, eu sou o Mohamed Futebolista, fica comigo nesse vídeo, vamos analisar um pouco as falas do Menin e deixa pra gente no comentário as nossas opiniões, as suas opiniões, claro, né? Então de cara aí tivemos a pergunta do Bolívar, jornalista, sobre dívida. Olha um pouco daquilo que o Menin falou. Bolívar, pergunta boa, né? O contexto da SAF eu acho que é público, ele não é trivial, né? A gente fez um movimento há um ano e meio atrás, pouco mais, né? Em outubro de 23, naquele momento, e depois com os aportes feitos pelo FIP, nós chegamos a um aporte total de 1,1 bi. E uma boa parte desse aporte ele foi feito para reduzir a dívida, mas a dívida continua sendo... Bom, então de cara aí a gente já vê que o Menin já parecia um pouco incomodado com a insistência das perguntas aí dos jornalistas sobre a questão da dívida pelo seguinte, porque foi levantada a bola, a gente vai ver daqui a pouco, de que poderia estar havido um tipo de má fé e tal, e que a SAF não teria investido o suficiente. O Menin tá falando aí que investiram 1, ponto sei lá quantos bi, e que isso daí foi um aporte muito importante que as outras SAFs não a fizeram. E olha que ele já tá meio que na defensiva, dizendo assim, não, pera lá, esse aqui é um processo que levou mais ou menos 1 ano e meio, é transparente, etc. Creio eu que os jornalistas não foram para o caminho melhor, assim, eles foram para o caminho de tentar levantar meio que um questionamento moral e até mesmo ético e legal sobre a SAF. Vamos ver que na medida que essas coisas vão acontecendo, o caldo começa a entornar. Vamos seguir aqui que tem muito ainda para a gente perceber nesse react. Né? O contexto da SAF eu acho que é público, ele não é trivial, né? A gente fez um movimento há um ano e meio atrás. E agora vamos ter a pergunta do Igor Tepe, da 98, que ele vai questionar exatamente como que tem funcionado essa questão financeira do Atlético, e eu vou comentar o que eu acho disso, olha só. A dívida seria suportado pelos acionistas. Hoje o que a gente vê é que operacionalmente o Atlético não está rodando, a bicicleta não está pedalando, você tem atraso com os jogadores, atraso com clubes, atraso com empresários. O Atlético está tirando do operacional para suportar o custo da dívida e, se sim, como a curto prazo não atrapalhar o projeto esportivo, já que você tem tirado do operacional esse valor. Tá. Não, na verdade, o Igor, isso não está acontecendo, tá? A despeito a gente teve um ano bom de receita, a receita operacional do ano passado, ela foi alta, a gente foi bem nas competições, de novo, com toda a tristeza que a gente ficou em ter perdido 2 finais. E pessoal, o que eles estão chamando de operacional aqui é a grana que entra do próprio clube e essa grana girando ali sem precisar de dinheiro novo, tá? Então é isso que eles estão dizendo aí, que seria o operacional. Não é fácil, pelo contrário, é dificílimo chegar em 2 finais, né? Eu acho que a maior parte dos clubes brasileiros gostaria muito de ter chegado em 2 finais de Copa, né? Ainda assim, o nosso operacional no ano passado, ele ficou positivo em 8 milhões de reais, tá? E a rúbrica de investimentos, né? O Atlético não investe, mas no começo do ano passado e no meio do ano a gente trouxe jogadores importantes, né? Lianco, Scarpa, Alonso, Bernard. Então olha só, o Menin está até tentando dizer o seguinte, por mais que o operacional do Atlético tenha dado pouco dinheiro, ainda esse dinheiro foi reinvestido. Agora, o que eu acho disso tudo?
É claro que nós vamos chegar nas partes da canelada, viu, galera? Deixa o like aí e um pouquinho de paciência que a gente está contextualizando aqui. Eu imagino o seguinte, houve uma impressão da torcida e da imprensa torcedora, né? Porque todo mundo que é da imprensa atleticana é torcedor. Houve uma impressão de que haveria uma avalanche de investimentos dentro do Atlético. Olha só. Claro que isso não aconteceria, galera, pelo seguinte, nenhuma SAF vai investir sei lá quantos bilhões num clube sem querer algum tipo de retorno. E mais do que isso, o futebol é um poço sem fundo. Né? Você pode contratar aqui 20 jogadores de 1 milhão e você quebra o clube em 2 semanas. Só que não tem como isso acontecer. O objetivo da SAF, obviamente, é tentar colocar as coisas no trilho e fazer com que o futebol seja rentável a longo prazo. Claro que eles têm 2 saídas aí, né? Eles podem acabar vendendo o Atlético depois obtendo algum lucro, ou eles podem equacionar as coisas e a partir disso o próprio futebol render. A questão é que, bom, é positivo então que o operacional do Atlético aí tenha dado lucro, né? Isso é uma coisa muito boa. Agora, olha que interessante que o Menin diz, que sem novos aportes, se não aparecer um dinheiro só Deus sabe de onde, olha o que ele diz sobre a dívida. A operação não tem a menor capacidade de pagar a dívida. Menor. A não ser que a gente defina, né, ao invés de ter uma folha no ano passado, a gente gastou com folhas e premiações por volta de 300 milhões de reais. Se a gente reduzisse para 150 milhões, aí o Atlético passaria a ter uma capacidade maior de pagar a... Vocês lembram o que o Ronaldo, aquele Ronaldo gordo lá fez do outro lado? Tirou tudo quanto é jogador caro e começou a trabalhar com salário baixo, etc. O Menin tá falando que esse é o caminho. Que ou o Atlético vai precisar de mais dinheiro, e a gente já fez vídeo aí falando sobre essa suposta proposta de 1,8 bi aí para comprar metade do estádio e tal, ou o Atlético vai continuar sendo sufocado por dívidas. O que me chama muita atenção é que esse é o mesmo discurso que a gente já viu quantas vezes nessa história do Atlético. Dívida, dívida, dívida. Os caras vão comprar a SAF e continua com o mesmo discurso. Eu particularmente acho isso muito esquisito, tá, galera? Mas é a opinião. Eu acho isso muito esquisito porque esse discurso da SAF é o mesmo discurso antes da SAF. Sinceramente, eu não sei, viu? Bom, vamos partir mais aqui para a parte da canelada, que eu acho que é mais interessante. E você vê que o Menin já vai começando a ficar mais... Nós já estamos aqui, ó, no momento aqui, com 41 minutos de entrevista. Ele já vai ficando um pouco mais agoniado. E bora aí quando as coisas começam a ficar quentes na entrevista, olha só. O torcedor agora deveria acreditar na SAF de você, se muito do que foi dito não esteve nem perto de se concretizar. Obrigado. Beto, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso concordar com ela, tá? Aí é, de novo, opinião. Em relação a... Ficou bolado. Posso falar? Você estava conversando pro lado aí. Vamos lá. Em relação a... Tomou aquela aos bronca. 4 Hulks, deixa eu recuperar um pouco da minha fala aqui no começo do ano, no começo da entrevista. O futebol hoje brasileiro... Vamos lá, forçar. Deixa eu voltar aqui na primeira colocação. Vergonha quando não entrega nada, que foi um vexame, foi seu objetivo. E ele é constante. Essa SAF é uma vergonha e outras ilações, sabe, professor? Então a gente tem que modular. Eu acho que falta modulação. Se foi nota 9, 7, 6... Faz sentido, não foi nota 2. O que a gente fez em 5 anos, longe de ter sido nota 2. Você concorda comigo ou não? Eu acho que longe do 2, mas longe do 6 também, né? Você acha que abaixo de 6? Eu acho. Opinião. Eu discordo frontalmente. São números. Contábeis. Você vai receber. Você já recebeu, inclusive. Agora, olha a paulada. Essa informação já foi te enviada algumas vezes. Será entregue de novo. Você vai receber novamente hoje. Né? Então você não vai poder... Pode falar assim. Eles foram incompetentes na montagem do elenco. Problema nenhum. Escolheram mal. Problema nenhum. Mas afirmar que o investimento foi menor
Isso é uma ilação. Você está dando uma informação errada para quem te acompanha no seu canal. Opa! Tá dando uma informação errada para quem te acompanha no seu canal. Galera, que porrada aí do Menin, né? O que o Menin tá dizendo? Olha, você recebeu todos os números, você vai receber de novo. E mesmo assim você insiste em dizer que não houve esse tipo de investimento. E isso é uma informação errada. Quem não dá informação errada somos nós aqui do Tampa. Então você já vai se inscrever aí no canal, deixar o like e compartilhar no grupo do Futiba e ver o que você tá achando aí de toda essa treta. Se o Menin tá certo, se ele tá errado, a gente quer ouvir vocês. Por enquanto eu tô meio que concordando aqui. Eu acho que o jornalista é um bicho muito sem noção. E se for atleticano, que nós atleticanos já somos sem noção por natureza, somos muito passionais, mas sem noção ainda. Números. Eu falo de dinheiro novo, né? Ah lá, sentiu, hein? Sentiu. Teve que voltar ali para tentar remendar a situação. Se liga ali na cara do Menin, galera, nas perguntas. As perguntas dos jornalistas hoje são muito longas, né, cara? Olha você ver o tédio dele. Eu tive saudade daquelas perguntas estilo, lembra do Eduardo, que era assim, Galo, segundo semestre, vaga na Libertadores. Era pergunta sem verbo, cara. Jornalista hoje quer fazer discurso, os caras pegam o microfone, fica horas ali, não consegue nunca equacionar a pergunta. Olha a cara de tédio do Menin. Eu vi a pergunta do jornalista. Aliás, pergunta repetida, né? Porque a galera ficou em loop fazendo as mesmas perguntas um monte de vezes. Desculpa, não escutei. Gabriel Marques. Gabriel. Sim, pela frente. Tá baixo o microfone, não estou escutando bem. Daqui. Tenta falar mais perto. Ok, tranquilo. Aí o Menin ensinando o jornalista a falar no microfone. Tenta falar mais perto. Galera, ó, o resumo da ópera é o seguinte. Teve até uma cena que eu não consegui achar, galera. Se alguém... É grande pra caramba a entrevista. Quase 3 horas de entrevista. Eu vasculhei que não consegui uma parte que ele pergunta pro jornalista qual que é a formação do jornalista para falar de futebol. Aí eu achei forçado, porque o jornalista ele não precisa de ser formado em educação física ou em futebol para conseguir comentar. Mas o resumo da ópera é o seguinte. Esse tipo de entrevista foi positivo, o Menin trouxe algum ponto. Mas, galera, a mídia tem que dar uma melhorada, viu? Porque, sinceridade, os caras fazem as mesmas perguntas em loop e levam um tempão para fazer as mesmas perguntas. Então, assim, a maioria nem leu os documentos, nem tem os dados e chega para a entrevista para tentar dar aquela famosa lacrada ou aquela famosa mitada, dependendo aí do lado do espectro que você esteja. Eu sou Mohamed Futebolista, agradeço quem ficou até o final desse vídeo. Deixa o like pra gente, deixa o comentário de o que você achou dessa entrevista do Menin. Eu particularmente achei muito boa. Acho que temos sim bons auspícios e que o Atlético vai sim acabar colhendo frutos sobre isso. E mais, eu acho que o que nós estamos tendo é uma impressão de que o Atlético está mal. Porque se você pegar os números, até que o Cuca disse na última entrevista depois do Inter, o Atlético não tá mal, galera. O único problema é que você tem um Flamengo que é absurdo, você tem um Palmeiras e tal que tá no Mundial, e a gente quer se comparar com esses caras. Não dá, a gente não tá no pelotão desses caras. A gente tá ali no segundo escalão. Então a gente tem que se comparar com os times, infelizmente, que estão no segundo escalão. Eu sou Mohamed Futebolista, hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima. Fui!